Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Web Cavalcante. Essas são as aulas 45 e 46, filas com elementos todos distintos. O objetivo é contar a quantidade de filas que podem ser formadas com elementos nem todos distintos. Na aula anterior vimos permutação simples e arranjo, tá? Falamos que o arranjo tem restrições, ou seja, além de ter a permutação, nós temos o arranjo, e o arranjo tem alguma restrição. Nessa aula nós vamos falar sobre a habilidade 6, 7 e 26, que é contar elementos, tá bom? Exemplo, nós temos aqui a palavra amada, e o A está de azul, tem um A vermelho, tem um A verde. Nós podemos escrever 6 palavras iguais, amada, tá? Só trocando esses As. Ou seja, significa que você tem aí 6 elementos idênticos, ou seja, que se repetem. Então é isso que nós vamos fazer. Nós vamos agora tirar esses elementos que se repetem. Então, o que é 6? 6 é 3 fatorial. Então, por isso que ficou aqui, ó. São 5 letras ao todo. Amada são 5 letras. Dividido para 3 fatorial. Esse 3 fatorial significa as 6 palavras que se repetem. Tá bom? Então, nós temos 5 sobre 3 fatorial, que vai dar exatamente 20 palavras que são palavras distintas, ou seja, todas uma diferente das outras. Permutação, então nós podemos fazer nessa ideia também uma permutação. Então, permutação de 4 tomados 2 a 2. Nós tem um exemplo aqui, ó, se tivéssemos 4 cadeiras, sendo uma vermelha, uma verde, 2 amarelas, que são iguais, quantas a gente seriam as possibilidades de organizá-las? Então, você tem aqui 4 cadeiras, só que 2 são idênticas. Então, você tem 4 tomados 2 a 2, certo? Então, você vai tirar aquele 2 dali. E aí, então, você vai ter uma permutação de 4 sobre 2. Vamos aqui à ideia, então, geral, desenvolvendo as habilidades. Considere a palavra carreta. Quantos anagramas dessa palavra começam com vogal? Vogal nós temos aqui o A, o E e esse outro A novamente. Então, primeiro, começando com letra A, nós temos um total de 360 anagramas, porque você tem 6 fatorial sobre 2 fatorial. Então, você tem um total de 360. No caso que você comece com a letra E, então você vai ter o quê? Você vai ter 6 fatorial também, que são 6 letras, dividido por 2 fatorial e 2 fatorial de novo, tá certo? Porque além de você ter o R e o R, você tem o A e o A, tá certo? Então você tem um total de 180 letras e palavras diferentes. Então, somando isso, nós vamos somar essas duas ideias, 360 com mais 180, total de 540 palavras distintas. Quantas palavras possuem as letras A e R todas juntas, tá? Então nós vamos juntar esse A e esse R agora. Juntando esse A e esse R como se fosse apenas uma palavra agora, então nós vamos ter o A, os dois As sendo uma letra e os dois R's sendo outra letra. Então nós vamos ter exatamente 4 letras agora. Só que a gente tem a formação aqui, ó, 2 fatorial sobre 2 fatorial, ou seja, que elas se repetem. Então colocar o primeiro R ou o segundo R, a palavra fica igual. Colocar o primeiro A ou o segundo A, a palavra também fica igual. Então a gente vai dividir aqui. Então 4 fatorial sobre 2 vezes 2 fatorial, certo? E aí a gente vai ter aqui exatamente 4 fatorial, que é exatamente 24, né? Certo? E de um total de 6. Então a gente achou aqui que o total de filas possíveis para se formar é exatamente 6. Tá certo? 6 distintas, tá certo? Vezes 24, que é o total das palavras que é possível formar com 4 letras, que é 4 fatorial. Então ficou 6 que multiplica 4 fatorial. Então 4 fatorial vezes 6 dá exatamente 144 elementos nessa contagem. Questão de número 2. O professor elaborar uma prova com campos de resposta de 10 questões de múltipla escolha, com 5 alternativas, cada uma apenas uma correta. Se deseja que haja equilíbrio no número de alternativas corretas a serem assinaladas com X na folha de resposta. Isto é, ele deseja que 2 questões sejam assinaladas com a alternativa A, 2 com a alternativa B e assim sucessivamente.
Nessas condições, a quantidade de folhas de respostas diferente com a letra X dispostas nas alternativas corretas será. Então aqui ficou bem simples para a gente. Nós temos aqui 5 possíveis respostas. Então eu quero que tenha 2A, 2B, 2C, 2D, 2Z. Tá certo? Ou seja, que sejam distribuídas igualmente. Então assim nós temos um total de 10 fatorial dividido por 2 fatorial, 2 fatorial, 2 fatorial, 2 fatorial, 2 fatorial. Por quê? Porque eu estou tirando as repetições, ó, A e A, B e B, C e C, D e D, E e E. Tá bom? Então, 10 fatorial dividido por esse fatorial aqui vai ter exatamente 113.400 possibilidades. Tá bom? Bem simplesinho, questão bem fácil de fazer. Questão de número 3. Para cadastrar-se em um site, uma pessoa precisa escolher uma senha composta por 4 caracteres, sendo 2 algarismos e 2 letras maiúsculas ou minúsculas. As letras e os algarismos podem estar em qualquer posição. Essa pessoa sabe que o alfabeto é composto por 26 letras e que uma letra maiúscula e uma letra minúscula diferem-se uma da outra, tá certo? Então, o número total de senhas possíveis para o cadastramento nesse site é. Essa aqui é uma questão bem legal também de fazer, bem simplesinho. Temos 26 letras, ó, e temos 10 números, tá certo? Então, são 2 números, ó, são 2 números e 2 letras, tá certo? Composto de 4 características, ou seja, 2 números e 2 letras. Então, nós temos 10 números ao todo, que vai de 0 a 10, e aqui de 0 a 10 também. Só que as letras nós podemos fazer tanto maiúscula quanto minúsculas. Então, a primeira letra pode ser maiúscula ou minúscula, a segunda também, maiúscula ou minúscula, tá certo? Então, eu tenho aqui 10 ao quadrado, que é 10 vezes 10, 26 mais 26 é 52, então eu tenho 52 ao quadrado também. Então, 10 ao quadrado vezes 52 ao quadrado. As duas letras e os dois números, os dois algarismos podem ser posicionados de quantas formas? Então, 4 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 2 fatorial, tá? Por quê? Porque eu tenho que tirar aqui as letras que são repetidas, tá certo? Então, para cadastrar, eu preciso escolher uma senha. Os algarismos podem estar em qualquer posição, tá certo? E sabendo que uma letra minúscula e uma letra minúscula diferem uma da outra. Então, aqui eu vou tirar as letras que eu posso repetir. Então, exemplo, não posso colocar letra maiúscula em maiúscula, nem minúscula em minúscula, tá? E nem letras iguais, tá certo? Então, retirando isso, eu vou fazer o quê? 4 fatorial vezes 2 fatorial por 2 fatorial. Então, as formas possíveis, aqui a primeira parte a gente já entendeu, que é 10 ao quadrado, porque são 10 números, e 52 ao quadrado, que são 52 aqui e 52 aqui, tá? E as formas distintas dessas duas letras, desses dois algarismos, é 4 fatorial, ou seja, eu tenho 4 para organizar, de 2 a 2. Só que aqui desse 2 a 2 eu vou retirar aqueles que são repetidos. Então vai ficar 10 ao quadrado vezes 52 ao quadrado vezes 4 fatorial. Só que aí eu retiro aqueles que são repetidos. Bem simplesinho também, bem legal de fazer. São 4, um painel de iluminação possui 9 seções distintas. Cada uma delas acende uma luz de cor vermelha ou azul. Cada segundo são acesas ao acaso 2 seções da mesma cor, a terceira de outra cor, enquanto as 6 demais permanecem apagadas. Observe 4 diferentes possibilidades de iluminação do painel. Tempo mínimo necessário para a ocorrência de todas as possibilidades distintas de iluminação do painel após seu acionamento é igual a x minutos e y segundo, sendo y menor que 60. Os valores respectivos de y e x, de x e y são. Então, vamos lá, bem tranquilo. Você tem aqui, ó, A. Aqui você tem a letra V, 6B. Então, vamos colocar aqui. O que ele coloca aqui, ó? A, cada seção azul, V, cada seção vermelha e B, cada seção apagada, que é a branca, tá certo? A sequência descrita no painel possui 2 letras A, uma V e 6B, ou 2 letras V, uma A e 6B. Então, para cada caso, há 252 maneiras, porque você tem 9 ao todo, só que aí você tem 2 azuis ou 2 vermelhas
e 6 brancas, tá certo? Então, são 252 maneiras. Como o tempo de cada possibilidade de eliminação é exatamente 1 segundo, então são gastos 504 segundos. Por quê? 252 mais 252 maneiras. Ou seja, a cada 8 minutos e 24 segundos para você iluminar todos, ou seja, fazerem todos eles distintos e diferentes, tá bom? Então, só lembrando aqui, ó, vamos lá. Eu tenho, quando duas acende, ou seja, quando tem essas duas acendendo aqui, eu tenho 6 brancas. Quando tem duas vermelhas, eu também tenho 6 brancas. Quando tem duas azuis, eu também tenho 6 brancas. Então, a gente fez a conta exatamente em cima disso. Tá? Ao todo são 9 possibilidades de acender. Eu tenho 2 e 6. Tá bom? Dá 252. Aí, como ele disse pra gente que a iluminação pode ser vermelha ou azul, então eu tenho 504 segundos ao todo. Então, são 252 mais 252. 504 segundos são 8 minutos e 24 segundos. Um projeto piloto desenvolvido num curso de engenharia mecânica prevê a construção de um robô cujos movimentos são descritos limitados ali embaixo, certo? De F até D. Suponha que Ed está na posição A e deseja que ele se desloque até chegar na posição B, valendo-se dos movimentos que lhes são permitidos. Admita que cada movimento seja feito por Ed leve a uma posição consecutiva, conforme ilustra o esquema a seguir, em uma forma de realizar 10 movimentos. As posições possíveis estão marcadas por pontos e o percurso executado de A até B é representado pela sequência ordenada dos movimentos DF, DF, DD, DFF, DFF, D. Com base nas informações acima, o número de maneiras possíveis que Ed se desloca de A até B sem passar pelo ponto C é igual a. Então ele não pode passar por esse ponto aqui. Então, bem simples, né? Ele vai subir aqui exatamente 5 comandos de D e 5 comandos de F até chegar na letra B. Tá? Então ele tem ó, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Então ele vai subir aqui também 5 por 5. Tá? Então ele tem 10 possibilidades sobre 5 sobre 5, ou seja, 5 fatorial vezes 5 fatorial. Então ele tem 252 possibilidades. Mas agora vamos pensar um pouquinho. Nesse deslocamento, ele passam pelo ponto C, podem ser calculados da seguinte forma. Então, do ponto A até o ponto C, usando 4 comandos D e 2 comandos F. Há 15 possibilidades. Tá? Então, 4D e 2F, que subiu aqui, passou pelo ponto C. Do ponto C até o ponto B, usando um comando D e 3 comandos F. Há 4 possibilidades. Então, 1 para D e 3 para F. E aqui eu tenho também o total de caminhos que passam pelo ponto C. Então, são contados aqui 15 vezes 4. 15 vezes 4 é 60. Como eu tenho ao todo 252 caminhos para fazer, ó, 252 caminhos, eu vou ter, então, 252 menos 60, que é um total de 192 caminhos. Número 6, final aqui, seja n um número inteiro, n maior que zero, quantas são as possibilidades distintas da bola de n bolas idênticas poderem ser distribuídas entre Luiz e Antônio? Então, nós queremos distribuir entre Luiz e Antônio. Vamos lá. Bem simples aqui, a possibilidade de solução é a seguinte. Você tem bolas aqui para Luiz e bolas aqui para Antônio. O total de soluções disponíveis, ou seja, das filas formadas, é com n mais 1. Tá? N são as bolinhas, tá certo? Esse total é dado por n mais 1 fatorial sobre n fatorial. N mais 1 fatorial, o próximo termo vai ser n fatorial, e o n fatorial vai ser cortado com n fatorial, ou seja, ficando apenas n mais 1 multiplicado por 1, ou seja, n mais 1 possibilidade. Ok? Então, mais uma brincadeira, mas é bem simples, bem legal de fazer essa questão de número 6, letra A. Segunda pergunta. Calcule quantas maneiras distintas de bolas idênticas podem ser distribuídas para Pedro, Luiz e Antônio. Agora eu tenho 3 pessoas. Então eu vou usar n mais 2. N mais 2. Então n mais 2 fatorial dividido por n fatorial com 2 fatorial. Então, até chegar em n fatorial, eu vou ter n mais 2 multiplicado por n mais 1. Tá certo? N mais 1 multiplicado por n fatorial.
Esse n fatorial vai ser cancelado com esse n fatorial. E 2 fatorial é 2 vezes 1, que é o próprio 2. Tá? Então eu tenho aqui n mais 2 multiplicado por n mais 1 sobre 2. Bem simplesinho também. Não esqueça de fazer as tarefas mínimas e as tarefas complementares. Obrigado e até uma próxima aula.